Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje eu vou mostrar para vocês um novo multímetro da Unity. Chegou uma boa oportunidade de ter um multímetro de qualidade, robusto, preciso e com ótimo preço. Agora nessa promoção aí de final de ano, na faixa de 200 e poucos reais com impostos. É impressionante isso, né? Trata-se do Unity 890D Plus. Ele tem a aparência dos multímetros clássicos da Unity e a vantagem é de ter boa precisão, ótimos recursos e ser bem barato em relação aos outros modelos. Um diferencial que faz ele ser mais barato é ele não ser auto-range. Ele tem troca de escalas manual. Isso diminui demais o custo do multímetro e faz com que ele tenha um preço bem mais acessível sem perder as características principais e a robustez de um multímetro desse daqui. Então vamos lá, vamos ver as características principais e fazer alguns testes de medida para confirmar aí a qualidade do produto. Bom, ele é um 6.000 contagens, o que eu diria ser uma quantidade de contagens bem razoável para uso geral na bancada de eletrônica, alcançando 1.000 volts em tensão DC, 750 em AC. A frequência, o range de frequência para ele medir AC e DC no True RMS, que ele é de 10 Hz a 10 kHz, o que é bem razoável para um True RMS. Corrente 20 amperes, a escala máxima DC e AC. Resistência 60 mega-ohms. Capacitância 100.000 microfarads, ou seja, ótimas escalas, né? Frequência direta de 10 MHz. Além disso, ele tem NCV, que é aquela medida de energia sem contato, tem medida de HFE de transistor, o que não é muito comum em vários modelos aí auto-range que a gente vê por aí. Tem, obviamente, teste de diodo, continuidade, teste live para detectar a fase, e tem alarmes de fusível queimado, que é interessante também. Tem o alarme quando queima algum dos dois fusíveis que ele tem internamente, ele dá esse alarme. A linha de proteções aí contra sobrecorrente, sob tensão, ok? Então, bem completo, com escalas excelentes esse modelo. Vamos fazer alguns testes. Ele basicamente vem nessa caixa tradicional da Unity, tem um pezinho aqui, ok? Ele trabalha com duas pilhas palito. Aqui pode ser alcalina, com boa durabilidade. Geralmente esses multímetros têm ótima durabilidade, apesar de ter um display muito bom e bem grande, bem visível, né? Aqui pressionando a tecla azul, a gente tem um backlight, ó. Ele ilumina, ele desliga em 30 segundos também, ou você pode desligar manualmente. Tem essa outra tecla de máximo e mínimo, para indicar máximo e mínimo, e o select aqui para alterar as funções múltiplas, quando tem aqui, como por exemplo, aqui em continuidade, tá? Em continuidade, se eu pressionar select, ele muda para diodo. Então o select é para alterar essas escalas que você tem dupla função, ok? Então, a única questão é que ele não é auto-range, tá? No mais, ele é bastante completo, acompanha duas pontas de prova tradicionais e o manual. Ele não vem com muitos acessórios também, basicamente só a ponta de prova, de modo a baixar o custo, fazer com que ele seja um multímetro de ótima qualidade na faixa de 200 e poucos reais, com impostos, tá? O que hoje o pessoal sempre questiona, não, mas vai ter imposto, assim, já esse valor já é um valor final, né? Então vamos lá, vamos botar aqui a ponta de prova comum. Aqui a outra, aqui você tem as duas posições, né, das pontas de prova. Aqui você tem uma escala de microampere e miliampere para a corrente, né, obviamente, e aqui de 20 amperes, separado aqui é de 20 amperes. E você vai ter que selecionar aqui em cima. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, mantém a sua promoção de 10 placas dupla face 10 por 10 por $5. Não é difícil fazer a cotização, você clica em cotizar, escolhe o tamanho da placa que você quer, escolhe o número de lados, o tipo de material, a espessura, o tamanho dos furos e a cor da máscara de solda, entre outros detalhes aqui que já estão pré-marcados para as placas mais tradicionais. Clique em calcular, ele vai calcular como $5. Eu vou escolher o país e vou escolher um frete que seja mais em conta. A qualidade é excelente e o preço por placa é muito bom. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Tomar cuidado para selecionar sempre a escala correta, ok? Vamos começar testando tensão DC com padrão de precisão aqui de tensão. Então repare, eu vou testar 2,5, 5, 7,5 e 10 volts.
Então nós vamos botar aqui na escala de tensão DC. Vamos começar com a de 6 volts, para a gente testar o 2,5 e o 5. Tá? Colocando aqui 2,5, 2,502. Ok, agora 5 volts. 5,005. Excelente. Tá, agora vamos mudar a escala aqui para 60 volts. E vamos botar 7,5. Deu 7,5 cravado. Agora vamos botar 10 volts. 10,01. Muito bom. Muito boa qualidade aqui. Segundo o fabricante, pelo manual, a escala de tensão DC tem tolerância de mais ou menos 0,5%. Ok? Uma ótima tolerância para um multímetro desse porte. Agora vamos testar o resistor padrão e o capacitor padrão. A escala de resistência está aqui. Ela começa em 600 ohms e termina em 60 mega. Tem uma escala de 60 mega. 7,49K é o resistor que eu vou testar. Então, eu vou botar na escala de 60K. 60K, resistência padrão de precisão, 7,48. Perfeito, dentro da tolerância do resistor que eu estou medindo, ok? Agora, a capacitância dele vai até 100.000 microfarads. Também é uma escala bem extensa, né? Bom, a escala de capacitância, ela é auto-range. Não precisa selecionar aqui qual as diversas faixas. É uma única faixa, ele vai ler tudo. Então vamos colocar aqui o capacitor, que é de 39,57 nano. Vamos lá. 39,66 nano. Ótimo, muito dentro da tolerância também. Segundo o manual, a tolerância da escala de capacitor é 3%. Ok? Bom, porque alguns outros multímetros mais baratos chegam a 5, 7% de tolerância. A tolerância de 3% é bem razoável. Um ótimo capacímetro aqui, e sendo que esse aqui é auto-range. Tem algum select aqui? Não. Nesse aqui não tem. Ok, vamos testar a tensão AC. Na tensão AC, eu vou fazer aquele teste padrão, botar aqui o Unity 61E Plus calibrado, que a gente sabe que tem uma ótima precisão. E vou botar os dois aqui com a tensão AC. Aqui eu vou botar AC na escala de 600 volts. Ok. Bom, vamos lá. Eu vou colocar, na verdade, esse daqui na de 60 volts para a gente começar com uma tensão menor e ver uma maior resolução aqui no dígito, tá? Então, ligando aqui o meu variac, eu vou colocar uma tensão AC aqui, por exemplo, 20 volts. Vou botar alguma coisa próxima a 20 volts. Para a gente ver no detalhe aqui. Aqui. Então, de 20 volts, 20,01, 0,2. Olha, batendo muito próximo, bem estável. Vamos para 50 volts. Ele já indica aquele raiozinho lá, que eu passei de 30 volts. Apenas um alerta que a tensão está mais alta, né? 50 volts. Batendo junto aí praticamente o mesmo valor. Ok, agora aqui eu vou mudar para a escala de 600 volts. Para a gente poder ir adiante. Vamos a 127 volts. Ok, 127,7,8. Flutuação da própria rede aqui. Cravando os dois valores. E vamos aqui ao fundo de escala. 148 volts e meio. 148 volts e meio. Excelente. E bem estável, né? Bem estável aqui. Vamos testar aqui a função máxima e mínima. Então, vamos lá. Eu venho num crescente aqui, 20 volts, 25, 30. Vamos até 50. 50. Ok. Agora, eu vou acionar... Vamos botar 50 aqui. Ok, 50. Agora eu vou acionar a função máxima. Pronto, ele está me dizendo que a máxima é 50. 51, tal. Agora eu vou diminuir. Repara aqui que eu vou diminuir aqui. Ó, 30, 35, 34, 29. E ele continua com a máxima lá. Ele congela a máxima que você colocar. Agora eu vou aumentar. Vou aumentar e vou passar de 50. Olha o que acontece lá.
aumenta também. Agora a nova máxima vai ser, por exemplo, 80 volts. Ok, essa é a máxima. Agora eu vou diminuir. Lá não diminui, congela. A mesma coisa eu posso fazer para o mínimo, de modo que eu fique registrado sempre qual foi o máximo que atingiu, ou o mínimo que atingiu naquele momento que eu estou fazendo medida. Agora eu vou lá para 100 volts, por exemplo. Ó, ele vai passar. Aí desbloqueou lá porque passei no máximo. Tá? Então 100 volts, cravou lá. Se eu diminuir aqui, ó, 90, 80, 70, fica lá o 100. Muito bom. Para sair dessa função, basta pressionar aqui novamente. Essa função também é função relativa em algumas medidas. Ok? Bem precisa aí a medida também de AC. Lembrando, pessoal, que na medida de AC, estou medindo aqui AC 13 volts, né? Vamos subir aqui no Variac, 20 volts. Se eu pressionar Select aqui, eu vejo a frequência que eu estou medindo essa tensão, tá? 59,98 Hz. Basta apertar aqui Select, ele chaveia para a frequência da rede que você está medindo, ok? Muito bem. Agora vamos lá, vamos medir HFE do transistor. É nesse soquetezinho aqui em cima. A gente coloca aqui na escala de HFE. Eu vou medir um NPN e um PNP, ok? Começando com o NPN, um BC547. Basta inserir aqui na posição correta. Tá lá o beta 325. Variando um pouquinho, tá? Indica aqui o beta, que é o HFE. Agora aqui eu vou medir um BC556, que é um PNP. Insere aqui na posição de PNP. Ok? 226 de beta. Tá batendo aí com o manual. Bem interessante. Bom, o NCV, que é a medida sem contato, o sensor dele é aqui em cima. Então a gente coloca aqui na escala de NCV e ao aproximar de alguma tomada, alguma coisa energizada aqui nessa região, ele vai indicar aqui o sinal, ó. Vai piscar, vai dar o alerta sonoro e visual, ok? Nessa região aqui. Tirei, ele parou, ok? A mesma coisa para o live, só que o live eu vou colocar aqui em live e vou usar a ponta vermelha para testar onde tem fase e onde tem neutro, ok? Quando for fase, ele vai indicar live aqui em cima. Muito bem, as escalas de diodo e continuidade ficam aqui embaixo. Vamos ver se eles são rápidos. É, razoavelmente rápido, não é dos mais rápidos, mas tem um bom contato. Tem indicação também visual aqui, ok? Para trocar para diodo, basta escolher Select aqui da mesma forma. Muito bem, agora as escalas de frequência. Aqui ele vai até 10 MHz, alto range, indica aqui alto. Tá? Eu vou pegar o meu gerador de funções e vamos testar até quanto é que ele mede essas frequências aí. Vamos botar aqui então 1 kHz. 1 kHz medindo, tudo bem. 1.000 kHz, indicando aqui, ok? Vamos aumentar aqui para 100 kHz. Ok, 100 kHz. 1 MHz. 999.8 kHz. 999.8. Ok? Lembrando que ele é alto range, ó, piscando para 1, quase 1, né? Vamos para 5 MHz. Ok, 5,002 MHz. Vamos para 10 MHz. Ok, 9.999 MHz. É o 10 MHz fundo de escala. Perfeito. Agora vamos tentar subir um pouquinho, né? Normalmente eles conseguem alcançar mais. Vamos botar 15 MHz para você. Não, ele dá fim de escala aqui, né? 11 MHz também não deve dar, né? Até foi. 10.99. Deixa eu ver, 12 MHz. Aí ele já se perde um pouco, ó, já está começando a dar uma diferença. Se bem que deu 11.99, 14 mega. 14 mega não. Não é isso. Até 10 mega é mais confiável. Acima disso não é recomendável.
Tá? Agora, frequências baixas, tipo 100 Hz. 100.0 Hz. Excelente. Vamos pegar mais baixo ainda, 20 Hz. 20.00 Hz. Tá ótimo para frequência baixa, medindo muito bem. Ok? Então é um bom frequencímetro que acompanha o instrumento. Bom, pessoal, essas aí são as funções mais tradicionais, mais clássicas aí do UT890D Plus. Sabendo que é um Unity, a gente sabe da qualidade, robustez e precisão, porque a gente compara com os demais produtos do mesmo fabricante. Ele vem emborrachado, que nem os outros modelos, me parece muito robusto, tem ótima precisão, porque a gente já confirmou aqui com as medidas, principalmente nas escalas mais usadas, tem ótimas ranges de escalas, né? 1000 volts em DC, 750 em AC, 20 amperes, 60 mega ohms, 10 MHz, 100 mil microfarads, são ótimas escalas. Um instrumento bem bacana por um ótimo preço. Eu vou deixar o link aqui embaixo, aproveitando essa época aí de promoções para quem quiser atualizar o seu multímetro ou ter um multímetro melhor na bancada. Para quem já tem um multímetro superior a esse daqui como segundo multímetro também é fantástico, né? Vai atender bem aí em relação à precisão e alcance. Com o único comentário de que ele não é auto-range na maioria das escalas. Ele só é auto-range em frequência e capacitância. O resto você tem que trocar manualmente, portanto você tem que tomar aquele cuidado. Embora ele tenha algumas proteções, tem que tomar cuidado para não trocar as escalas e evitar de usar valores elevados aí de medidas em escalas mais baixas, para evitar algum problema maior, ok? Segundo o fabricante, ele é um CAT3 para 600 volts ou um CAT2 para 1000 volts em termos de segurança da operação. Ok, pessoal? Bom, pessoal, um teste interessante que a gente pode fazer é pegar um capacitor grande aqui, esse aqui é um 10.000 microfarads, e dar uma medida aqui. Ele vai até 100 mil, né? Coloquei aqui na escala de capacitância. Vamos colocar aqui. E deve demorar um pouquinho, né? Para medir, porque tem que carregar o capacitor. Já coloquei. É normal o capacitor grande assim demorar a medida. Vamos ver quanto é que ele mede. 9.000 microfarads, né? Que é 9.01 milifarads, tá ok? Dentro da tolerância, inclusive, do componente, que deve ter isso mesmo. Ótimo para medir grandes capacitores aí, até 60 mil, ok? Uma medida bacana para fazer com esse multímetro. Ok, pessoal? Isso que eu queria mostrar aí para vocês, esse review. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, clique no like. Não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.